nem isso. Vão virar um monte de canhão pra cima dele. Vão começar a fazer uma devassa na vida dele. Vão começar a inventar inquéritos. Vão começar a inventar um monte de coisa. Então, ele tem que falar isso mesmo. Uma pergunta, né, que eu vi que o pessoal comentou lá, ele pegou e falou, ó, pergunta pra Paula se teremos anistia ou não. E se o Bolsonaro pode ser preso também, olha aí. São dois assuntos que eu acho que vocês mais batem lá, né, a pauta, né, É. assim. Bom, a anistia, ela tá no colo, tá esperando agora o Hugo Mota ter uma coragem e enfrentar o STF. Porque, assim, o Hugo Mota, ele foi eleito presidente do Congresso com o apoio do PL. E o apoio do PL, ele era basicamente assim: você tem que pautar a anistia. Quando o Hugo Mota foi eleito com isso, com esse discurso, lá, logo depois que ele foi eleito, ele falou assim: não, porque é importante, tal, apoio à anistia. Aí teve um jantar na casa do senhor Alexandre de Moraes, com vários políticos, vários ministros lá, e num passe de mágica, o senhor Hugo Mota mudou de ideia da água para o vinho. Chegou no dia seguinte e falou que a anistia não era mais urgente, que não era uma pauta que do povo, que não sei o quê. Mudou completamente o discurso. Então, o que será que aconteceu nesse jantar para ele ter mudado assim, tão drasticamente? O que a gente sabe que aconteceu é que a Polícia Federal bateu lá na Atrás dele. casa do pai dele, né? A gente sabe, que saiu nos jornais. Será que teve alguma influência nisso? É muito questionável. Então, ele tá nessa cruzada. Eu acho, ao meu ver, assim, eu acho que ele tinha a intenção de pautar, mas o STF caiu em cima dele. Ameaçou, tá ameaçando, tá em cima dele, assim. E ele, eu acho que ele tá Hum. com medo de pautar. Mas eu acho que vai ser inevitável, porque A pressão é muito forte, né? o povo quer. O povo quer. O, o caso da Débora, ele expôs os absurdos que vem acontecendo. Que nem a gente estava conversando antes, que existe a direita, que não muda de voto, não vai Sim. mudar de opinião. Existe a esquerda, que também não vai mudar de opinião. E o centro, que vai de acordo com o que ele está sentindo ali, né? Às vezes vota um pouco na direita, que nem tem os isentões, os neutros, as pessoas que não ligam para política, tem muita gente que não liga. Sim. Então, essas pessoas, elas são. Elas Elas vão. oscilam, né? Elas oscilam para a direita e para a esquerda. Então, é esse pessoal do meio que você tem que convencer, porque os outros não vão mudar. Quando o caso da Débora explodiu, e é um caso bizarro, é um caso que chocou muito, porque a gente vive num país em que Suzane von Richthofen, que matou os pais, saiu da cadeia, tá fazendo faculdade, teve filho, uma família e Normal. normal, vida que segue. A gente vive nesse país, a gente vive no país que o presidente é o Lula, né? A gente vive num país que o bandido, ele é preso 80 vezes, tem 80 passagens pela polícia e ele sai da delegacia antes do que a vítima. A Antes gente, do que o policial. a gente vive nesse país. Então, Uhum. o brasileiro, ele vê que estamos nessa situação. Aí vê a Débora, uma mãe de família, que não matou ninguém, não ameaçou ninguém, não agrediu ninguém. Ela escreveu, perdeu uma, né, uma estátua e pega 14 anos de cadeia. Então, por mais que o brasileiro neutro não se envolva com política, ele sabe que existe essa impunidade reinando, aí vê um caso desse, ele ficou chocado. Então, esse caso, ele chegou nos neutros, né? E fez a oposição pegar essa indignação e levar lá, ó, vamos aprovar, tanto que já atingiu o número de deputados suficiente para aprovar a PEC. Porque virou uma comoção, né? Até pessoa que não é assim, política nem nada, eles postaram, né? Então Eu vi muita gente. é uma coisa que comoveu, pegou o pessoal neutro Uhum. que não liga para política, tocou esse pessoal, né? Então, o Hugo Mota ele vai chegar num ponto que vai ser inevitável. Agora, quando que vai ser? Eu acho que vai passar. Eu acho que ele vai colocar eventualmente. Não sei quando, não sei como eles vão chegar nesse ponto, mas eu acho que até os governistas estão vendo que isso vai passar, porque teve declaração da Glaze falando que tem que entrar no acordo. Temer já tentou intervir, falando que tem que fazer a dosimetria das penas, porque dosimetria diminui a pena Sim. do pessoal, que eu acho que não tem que acontecer, tem que ser anistia. Por que que eu acho que tem que ser anistia?
Porque o STF ele só cresceu desse jeito que ele cresceu por inércia do Congresso. Porque o Congresso não fez nada. E pela primeira vez, em todos esses anos, 6 anos, acho que inquérito das fake news aí, desde 2019, em 6 anos, que o Congresso está batendo o pé e fala assim: não, vai ser anistia, a gente vai fazer isso acontecer. Então, é a oportunidade deles não voltarem atrás. É a primeira oportunidade deles falarem que, pera lá, vocês não vão passar por cima de nós de novo. Que eles colocarem a voz deles e mostrar que eles não podem deixar o STF fazer tudo. Se eles aceitarem a dosimetria, primeiro, que vai ser injusto, porque eles vão diminuir de 14 para 10 anos, por exemplo, a Débora, vai continuar sendo injusto, e eles vão se apequenar. Eles vão mostrar que eles também não servem para nada. Então, eu acho que não tem que ter acordo, tem que bater o pé e ter anistia mesmo. Mas, que nem eu falei, quando vai ser, aí é uma incógnita. É, porque eu vejo, né, como um cidadão comum, você tá mais por dentro do que eu. Mas eu vejo que parece que não tem congresso, não tem nada. Assim, tipo assim, quem manda realmente são os juízes, os capa preta lá, eles que mandam, É a eles oportunidade batem. deles mostrarem que eles servem para alguma coisa, mostrar que não podem fazer o que eles quiserem, né? Porque, meu, o STF ele já tá criando lei à vontade. À vontade, eles estão fazendo o que eles querem, passando completamente por cima do Congresso. E é a oportunidade deles mostrarem que o STF não pode tudo. E o Bolsonaro pode ser preso? Como é que Ah, tá? vai. O Bolsonaro vai Eu ser acho que preso? vai. Tadinho do bichinho, viu? O bichinho lá todo caído lá Sim, na. né? Assim, eu acho que, assim, todo esse processo, todos esses processos, né? Que tinha lá o caso da. Ai, gente, tem até vergonha de falar da baleia, gente. Já O imaginou caso, eles entrevistando a baleia? Você foi gente, oportunada. baleia, cartão de vacina, joias, imóveis, né? Tudo isso foi inventado para tirar a popularidade do Bolsonaro. E para fazer fishing expedition, né? Pegar as pessoas envolvidas e criar um processo em cima, que foi exatamente isso que fizeram com o Mauro Cid. Pode ver. Você acha que é coincidência? Na mesma semana, ou então no mesmo mês, a Joias falou que pode ficar com as Hum, joias. A Baleia falou que não deu em nada. hum, O cartão de vacina não deu em nada. Tudo caiu logo tranquilo. depois de aceitarem o processo lá do golpe. É coincidência? Não é coincidência. Não dá pra falar que é. Então, se eles quisessem prender o Bolsonaro, já tinham prendido. Eles não precisam. Acho que o Alexandre de Moraes precisa de Motivo? motivo? Não precisa. Ele prendeu o Felipe Martins porque ele fez uma viagem que ele não fez e que ele nem estava impedido de fazer. Prendeu 6 meses o cara. Não precisa de motivo para prender o Bolsonaro. E isso mostra que o principal objetivo é denegrir a imagem do cara. Pode falar essa palavra, denegrir? Acho que pode. Já Aqui tá pode, proibida. né? Daqui a pouco aparece alguém. É acabar com a imagem dele, fazer o povo não deixar de gostar dele, deixar de apoiar. Só que as eleições do ano passado mostraram que não tá dando certo. Então, se eles prenderem o Bolsonaro, eu acho que ele vai acabar virando Marte e as pessoas vão ficar indignadas, porque corruptos da Lava Jato estão todos soltos, as multas das empresas foram todas Uhum. anuladas pelo Toffoli. Bizarro isso. Bilhões, Bilhões, bilhões. bilhões. Já Fica tava sem tudo pagar o seu certo. imposto de renda pra você ver. Agora eles Nossa, foram lá e perdoam as eu, bilhões das empresas eu que tenho medo de roubaram a ficar gente. devendo alguma coisa pro governo, pago certinho ali pra não dar problema nenhum. Aí tudo Ah, isso acontece e ao mesmo tempo vai lá e prende o Bolsonaro por um golpe que ele estava nos Estados Unidos, que ele não apoiou. Tipo, tudo que foi contra, tipo assim, não tem nenhuma prova contra ele, nenhuma prova. Tem suposições, né? Tudo possivelmente, talvez, não sei o quê. Não tem nada comprovando. Aí prende o cara, as pessoas vão ficar indignadas. Então eu fico em dúvida assim, mas por outro lado, se eles deixarem o Bolsonaro solto durante as eleições no ano que vem, ele vai eleger. Ele pode ser que ele não continue inelegível, mas ele vai eleger alguém dele. Ele vai ganhar a eleição, né? Ele vai rodar o país, ele vai apoiar diversos candidatos do governo, do Senado. Então ele vai conseguir fazer uma bancada muito grande do Senado. E por conta disso, eu acho que eles vão prender o Bolsonaro. Infelizmente. aí você acha que quem vai ser o. Quem vai ser o forte candidato do Bolsonaro ali? Será que é o Tarcísio, o Zema, Caiado? E Ah, tinha mais assim, outro, né? desses aí, o Tarcísio. Tarcísio. Porque na minha visão, eu acho que Hum, os outros falaram da Michelle hum. Bolsonaro também. Eu acho que ela seria uma boa candidata.
Mas eu acho que ela seria melhor no Senado. Acho que... No Senado. Eu acho que se ela for por E candidata é ao mais, e é Senado, mais certeza também, né? eu acho que sim. Eu acho que o Tarcísio ele tem muito a ganhar se for candidato à presidência. Ele tá falando, não sei se você já viu as entrevistas dele falando, Hum, que ele não é o candidato da presidência, ele é candidato a governador de reeleição. sim. Ele garante isso. Faz sentido, né? Se ele falar que vai ser candidato à Tá presidência, passando por cima do Bolsonaro, né? nem isso. Vão virar um monte de canhão pra cima dele. Vão começar a fazer uma devassa na vida dele. Vão começar a inventar inquéritos. Vão começar a inventar um monte de coisa. Então, ele tem que falar isso mesmo. Lá na frente vai ver. E as coisas podem mudar. Podem mudar muito rápido. Vai saber se a economia desanda a ponto de ser a certo ponto tão desastrosa que a única pessoa de ganhar do Lula é o Bolsonaro. Já É, pensou? E o já Tarcísio, pensou? o pessoal gosta dele, né? É. Tanto, até o pessoal de esquerda gosta do Tarcísio. O Lula já tentou roubar o Tarcísio pro Já tentou? PT. É porque o Tarcísio ele foi ministro, acho que ministro da Da Dilma. Dilma, Não, né? ele não era ministro, ele trabalhou no governo Dilma. Sim, Mas ele não era petista, ele é muito técnico, né? sim. E teve acho que foi lá em Santos que o Lula ele, né, puxou uma sardinha pro Tarcísio e tal. Teve até uma pessoa da plateia falando: "Vai, volta pro PT, Tarcísio", que falou. Mas ele é extremamente fiel e leal ao Bolsonaro. Ele, eu acho que isso dói na esquerda, porque ele é uma pessoa muito boa, técnica. Tentaram roubar ele, só que ele é muito fiel. Ele não vai abrir É, o mão. Tarcísio, ele agrada todos os lados, né? É. Ele agrada os dois lados. Só tô chateado com o Tarcísio uma coisa, viu? Aumentou o ICMS de São Paulo e nem falou nada. É. É, aumentou recentemente aí. Pô, Tarcísio, pô, assim não Aí, dá, aí velho. não dá, pô. Diminui aí, já tudo tá muito caro, né? Invista em prata com a Real com o U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele tá cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo